Você já quis começar seu próprio país? Bem, você está com sorte porque existem alguns lugares ao redor do mundo onde tecnicamente você poderia fazer isso. Vamos descobrir quais são. Agora, existem vários lugares ao redor do mundo onde tecnicamente você poderia começar seu próprio país. O tipo de lugar que estamos procurando, na verdade, tem um nome: terra nullius. É um termo usado no direito internacional que se refere a um território sem dono. Há apenas alguns territórios que cumprem esse critério, e eles são os principais exemplos que vamos mostrar neste vídeo. Eles são a Górnia Siga e outros bolsões de terra ao longo do rio Danúbio, na fronteira entre a Croácia e a Sérvia, terra de Mary Bird, na Antártida, Birtawil, um território na fronteira entre o Egito e o Sudão, que está conectado a outro território disputado, o Triângulo de Halaíbe, além do território do Campo de Gelo da Terra de Ninguém, na Patagônia do Sul, na fronteira entre o Chile e a Argentina. Existem outros casos em que a posse pode ser questionada, como a ilha Maquia Seal, uma ilha rochosa disputada entre o Canadá e os Estados Unidos. Ilha de Rockall, uma ilha vazia e disputada entre o Reino Unido, Irlanda e Islândia. Ou até mesmo o banco de areia temporário Nikojima entre o Japão e a Rússia. Também existem lugares que são reivindicados apenas por um único país, o país que os governa, mas que estão vazios e meio que são ignorados pelo seu dono, com governo local instável ou até mesmo inexistente. Nesses casos, talvez possamos incluir a ilha Clipperton, no Pacífico, tecnicamente francesa, mas desabitada, o Banco Serranilla, disputado pela Colômbia, pelos Estados Unidos e pela Jamaica, mas vazio. Ou a faixa de Auzou, um pedaço de terra vazio entre o Chad e a Líbia. Aqui, o plano teria que ser mais ou menos assim. Você aparece, finca uma bandeira, encontra uma maneira de sobreviver e torce para que ninguém se importe o suficiente com o território a ponto de realmente expulsar você. Então agora vamos aprender um pouco mais sobre cada um desses territórios e como você poderia ou não criar seu próprio país neles. Primeiro, os bolsões de terra do Danúbio. E esse, na verdade, parece ser o único caso de territórios não reivindicados no continente europeu. Os bolsões de terra do rio Danúbio, especialmente Górnia Siga, existem devido a uma disputa de fronteira entre a Sérvia e a Croácia. Existem outros, mas eles são extremamente pequenos, então Siga é o principal. A Croácia diz que o rio Danúbio deveria ser a fronteira, tornando esse território sérvio. A Sérvia, no entanto, segue as fronteiras históricas, de acordo com eles, o que manteria a terra sob controle croata. É um exemplo raro de um país querer que outro país mantenha uma terra que está sendo oferecida a ele, especialmente com a Sérvia, que é tão firme em recusar que partes de seu antigo território se tornem independentes. Mas, ao mesmo tempo, a Croácia reivindica outros enclaves na margem leste, como Karpanda, Kolondos ou Zverniak como seus, quando eles são reivindicados e administrados pela Sérvia. Então, acho que se a Sérvia ficasse com Siga, teria que admitir que os outros são croatas. É um pouco confuso e não tenho 100% de certeza sobre isso. Então, se você for sérvio ou croata, fique à vontade para me esclarecer nos comentários. Como nenhum dos países aceita a reivindicação alternativa, Gornija Siga e alguns outros pequenos territórios continuam sendo terra nullius. Isso faz dela um raro exemplo de terra não reivindicada na Europa. E seu pequeno tamanho significa que ela já atraiu, é claro, projetos de micronações como a autodeclarada Liberland. Então, olha, se você quiser governá-la, vai ter uma disputa territorial imediata para resolver. Porém, as autoridades croatas removem ativamente os colonos, dificultando a posse sem reconhecimento internacional prévio. E não, apesar do nome, não pertence a ninguém chamado Mary Bird. Esse era, na verdade, o nome da esposa do explorador Richard Byrd, que a descobriu, mas ele morreu em 1957. Localizada na Antártica Ocidental, essa é a maior massa de terra não reivindicada da Terra, cobrindo aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Como outras áreas da Antártica reivindicadas antes de 1959, a terra de Mary Bird nunca foi formalmente tomada por nenhum país. O Tratado da Antártica impede novas reivindicações territoriais, efetivamente congelando a terra em um limbo legal.
Não existe população permanente, apenas algumas expedições científicas foram até lá ao longo dos anos. Uma tomada exigiria uma base científica ou assentamento, apesar do frio extremo e isolamento serem grandes desafios. Qualquer reivindicação conflita com o tratado, exceto se os Estados-membros o anularem, o que é possível, porque países como os Estados Unidos, Rússia e China estão começando a reivindicar a Antártica para possíveis usos militares, então você teria que encontrar outra solução. Caso contrário, pode ser difícil reivindicar e ainda mais difícil viver lá. Os próximos 2 exemplos da lista serão abordados juntos, pois estão conectados, e na verdade, apenas um é uma possível opção para seu novo país. A região de Bir Tawil é uma faixa de deserto de 2.000 km² entre o Egito e o Sudão. Ela não é reivindicada devido a uma disputa de fronteira que cria um paradoxo jurídico bem único. O Egito reivindica o Triângulo de Halaib com uma definição de fronteira que dá Bir Tawil ao Sudão. Já o Sudão adota outra interpretação da fronteira, atribuindo Bir Tawil ao Egito e ficando com Halaib. O triângulo é significativamente maior, com 20.500 km², e é um local estratégico e valioso na costa do Mar Vermelho, logo após o Canal de Suez. Hoje ele é de fato governado pelo Egito. Uma possível tomada de controle por você seria mais complexa que em Bir Tawil, pois o Egito mantém presença militar e dificilmente a abandonaria. No entanto, como nenhum dos 2 países quer reconhecer a reivindicação de fronteira do outro, ambos efetivamente rejeitam Bir Tawil, tornando-o um verdadeiro terra nullius. Muitas pessoas tentaram reivindicar a terra para si, mas suas condições extremas de deserto e a falta de recursos tornam o local difícil para um assentamento. Qualquer ocupação de longo prazo exigiria garantir água, comida e infraestrutura, além de algum tipo de legitimidade internacional. É basicamente o mesmo problema da terra de Mary Bird, mas com clima oposto. E falando em gelo, podemos passar para o nosso próximo exemplo, que é o campo de gelo da Patagônia, numa área que já foi disputada entre Chile e Argentina. É chamada de Terra de Ninguém, e é outro ótimo exemplo de vazio territorial. A maior parte da fronteira entre esses 2 países foi definida em um tratado em 2009, mas um pequeno segmento de território glacial continua indefinido. Isso se deve em grande parte às condições extremas da área, que a tornam inabitável e politicamente insignificante. Nem Chile nem Argentina assumiram formalmente o controle do campo de gelo, então, tecnicamente, ele ainda é terra nullius. Se alguém estabelecesse presença na região, iniciando por uma estação de pesquisa científica, poderia reivindicar o território antes de qualquer um dos governos assumirem o controle. No entanto, devido à sua inacessibilidade, ao clima rigoroso e ao fato de estar literalmente no meio do nada, é improvável que qualquer assentamento em grande escala seja viável. À medida que analisamos esses casos, acabamos nos deparando com a triste realidade de que, apesar de muitos deles atenderem ao requisito legal de não serem reivindicados por ninguém, a maioria simplesmente não é adequada para ser um país. Mas e quanto aos nossos outros exemplos? Aqueles lugares que são reivindicados, mas não habitados, e potencialmente não recebem muita atenção. Você poderia aparecer, reivindicar o lugar, e o dono talvez até fique feliz em se livrar dele, sem se dar ao trabalho de te expulsar. Diversos locais ao redor do mundo seguem em disputa internacional por soberania entre países, porém faltam supervisão governamental significativa ou qualquer tipo de assentamento. Há pelo menos 3 exemplos que ilustram isso, como a ilha Maquias, no Golfo do Maine, reivindicada por Canadá e Estados Unidos. Nenhum dos 2 países tem presença civil relevante lá. O Canadá opera um farol na ilha, mas os Estados Unidos ainda mantêm sua reivindicação, criando uma situação em que ambos os países reconhecem a disputa sem levar a questão adiante. Talvez preferissem que uma terceira parte assumisse, permitindo que ambos recuassem sem perder prestígio. Existe um caso semelhante com a Ilha Rocco, uma formação rochosa, remota e inóspita no Atlântico Norte, reivindicada pelo Reino Unido. Enquanto Irlanda e Islândia disputam as águas ao redor, porque a própria Rocco não tem valor real além dessas águas territoriais. A reivindicação do Reino Unido é simbólica e não há estruturas permanentes. Outro caso incomum é o Banco de Areia Nekojima, uma formação temporária no Mar do Japão, causada pelo deslocamento de sedimentos.
como surge e some de forma imprevisível, nem Japão nem Rússia a reivindicam totalmente como território. Se o banco de areia se tornasse estável para suportar presença permanente, poderia ser teoricamente terra nullius, pois nenhuma nação exerce autoridade sobre ele. Ou você poderia simplesmente reivindicá-lo agora, exceto que seu país só teria território em alguns momentos completamente aleatórios ao longo do ano. Alguns outros países não são alvo desse tipo de disputa territorial. Eles são reivindicados e governados por apenas um país, mas na prática não há presença do governo lá e ninguém vive neles também. A ilha Clipperton, localizada no Oceano Pacífico, é um exemplo clássico. É oficialmente uma possessão francesa, mas está totalmente desabitada, exceto por visitas científicas ocasionais. Historicamente, o México tentou colonizar o atol, mas o assentamento fracassou e a ilha foi abandonada. Atualmente, a França mantém supervisão mínima, permitindo que um grupo organizado estabeleça presença sem interferência imediata. Situação parecida ocorre com o Banco Serranilla, Recife do Caribe, disputado por Estados Unidos, Colômbia e Jamaica. Os Estados Unidos até tinham uma base militar lá, mas depois eles saíram e agora está abandonado, e a área está completamente desabitada. Então você poderia simplesmente aparecer, tomar conta da base e criar seu próprio país. Mas você pode correr o risco de ser invadido por esses 3 países. E, finalmente, a faixa de Al-Zu, localizada na fronteira entre Chad e Líbia, que já foi uma região altamente disputada, mas agora está quase completamente abandonada. A Líbia tentou reivindicar a área durante a adequadamente chamada Guerra de Al-Zu em 1978, que durou até 1987, mas o território foi posteriormente concedido ao Chad pelo Tribunal Internacional de Justiça. Apesar da decisão, as condições severas do deserto deixaram a região quase inabitável, com pouca ou nenhuma atividade governamental. Então você poderia ir até lá, mas provavelmente sofreria com o calor extremo também. Nossa lista desses lugares desabitados poderia continuar indefinidamente. Quero dizer, existem pelo menos 22 ilhas no mundo que são desabitadas, com tamanhos variando de 5.000 a 55.000 quilômetros quadrados, sem contar os milhares de pequenos atóis e ilhas espalhados pelo globo. Talvez qualquer uma dessas seja um alvo para seu possível novo país. Obrigado por assistir e aos apoiadores pelo apoio direto. Se quiser, não deixe de conferir outros vídeos que publiquei. Tenho certeza de que você vai encontrar algo que goste nas sugestões. E não se esqueça de se inscrever se quiser ver os próximos vídeos. Até a próxima para mais General Knowledge. Pessoal, tive a chance de criar um boneco de pelúcia do General Knowledge. Seria um ursinho de pelúcia pequeno, mas no formato do ícone do meu canal, o Pequeno General no estilo Napoleão. Para viabilizar o projeto, precisamos de ao menos 100 pessoas contribuindo com $1 para comprar o boneco de pelúcia, caso ele seja produzido. Então, se você quiser contribuir com $1 antes de 24 de fevereiro, você vai estar me ajudando. Se não atingirmos a meta, não se preocupe, todo mundo vai receber esse $1 de volta. É só uma tentativa de fazer algo divertido. Então, se você tiver interesse, fique à vontade para conferir a campanha.